Então, esse capítulo, o Kardec ele fala, né, que o universo abrange uma infinidade de mundos, que a gente não tem ideia. E que vemos e que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como fluidos que o enchem. Então, o universo é tudo que a gente vê e não vê, não é só o nosso sistema solar, que muita gente hoje ainda acredita que só tem um Sol e os 8 planetas. E tem muita gente também que acredita que o único habitado é o nosso, Terra. Imagine, né? Um planeta de provas e expiações, no nível que ele está, só ter ele. Então a gente precisa realmente observar essa grandeza de Deus, que ele, como perfeito e criador, não ia fazer um planeta com tantas guerras, com tantas discórdias, com tanta coisa que nós ainda temos que passar. E nós estamos sintonizados com essa energia, por isso que nós estamos aqui, né? Eu separei aqui eu vou falar mais à frente, mas tem o Emmanuel, ele fala uma coisa interessante no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz. É super importante esse livro, né? E ele fala que Deus, ele deslocou um pedaço lá do Sol, né? E deu na mão de Jesus. O Haroldo, ele fala assim, ele pegou simplesmente uma bola de fogo incandescente e jogou na mão de Jesus. E ele, do nível dele, ele pegou uma bola, né, de fogo do Sol e começou a trabalhar ali. E ele trabalhou com uma equipe muito sofisticada, né? Então ele fala assim, que Deus deslocou do Sol um pedaço, né, uma massa, uma bola de luz, e entregou nas mãos augustas e compassivas do Cristo para a formação do planeta. Então, alguns livros falam que ele pegou da nebulosa solar, que é a mesma coisa. Se alguma coisa desprendeu do Sol, então está na nebulosa solar, em volta, né? Depois a gente vai ver o que é nebulosa. Então, quando ele recebeu, ele trabalhou, e ele estava com seus amigos cristos, né, do sistema solar, que se reuniram para ir começar a pensar no projeto. Como é que é o projeto? Não é no papel que a gente faz aqui? Então, aí tinha o geneticista, o especialista, o engenheiro sideral, o geneticista, o botânico, aí teve os responsáveis pelos design, né? Colocaram, planejaram tudo, pronto. Agora vamos dar na mão dos executores, né? O geneticista vai lá ver cada forma de vida, né? Como é que é a cor. Imagina, né? Um leopardo com aquelas listras, a zebra com aquelas listras bonitas, o elefante, as cores dos pássaros, um design super sofisticado, né? E para a execução disso, gente, um tem 9 meses de gestação, outro tem 10, outro tem 3 meses. Não é o coelho? Eu acho que é o coelho que é 3 meses, não sei. Mas assim, é incrível que todas as espécies, elas têm uma genética perfeita. Uns podem ter 3 filhinhos, outros podem ter 10, né? 10 cachorrinhos. Gatinhos são de 3 em 3, humano de 1, 2, dependendo, né? Aí pode ter gêmeos, trigêmeos. Mas assim, é tudo muito perfeito. E para fazer isso, é preciso ter alguém muito superior, né? Porque Deus é o Criador, Jesus é o co-criador. Mas vocês acham que Deus ia dar na mão do filho dele para fazer, se ele não está em cima olhando tudo? Ele está observando tudo, né? Então eu achei bacana falar isso. O Haroldo, ele fala isso assim, a gente fica bem preso ao que ele fala, porque ele fala assim que como é que a gente iria pensar que um ser humano desse planeta pôde criar um leopardo com aquelas listras, aquelas cores perfeitas, né? A cadeia alimentar é incrível, né? Então a gente tem que observar essa grandiosidade de Deus, e quando alguém vier falar pra gente que Deus não existe, a gente pode, aquela coisa básica, né? Ué, mas quem fez o Sol? Não é assim que a gente fala quando alguém diz, eu não acredito, mas quem fez o Sol? Quem fez o mar? Né? Essas coisas da natureza que não tem como dizer, foi o acaso. O acaso não existe. Não existe sobrenatural, não existe milagre, a gente sabe disso, né, Luiz?
Não existe. Tudo está dentro da lei divina, da lei natural. E o que a gente não entender não é porque não existe, é porque a gente não tem condições de saber. Então, antes de começar para o próximo slide, eu vou só ler uma coisa aqui do Evangelho que eu separei, que fala o seguinte, no capítulo 15, item 9. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Gente, é o Evangelho. Então, como é que você vai dizer para uma criança que está no primário, né, que uma equação matemática, não sei o quê, não vai entender. Vai entrar aqui e vai sair aqui. Né? As parábolas que tem aqui os estudos aos domingos, né? Tem muitos estudos sobre as parábolas, é uma roupa para chamar atenção, para depois, aos pouquinhos, as pessoas vão entendendo. E ainda digo mais, a gente aprende, hoje a gente entende de uma forma, daqui mais 50 anos, essas parábolas a gente vai entender já de outra forma. Então é por isso que a evolução é passinho por passinho. Graças a Deus que é para frente, sempre um pouquinho. Que seja um pouquinho, mas a gente vai sempre para frente. Então a questão 37, a gente vai fazer assim bem questão para a gente entender um pouquinho, né? Então a questão 37 do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da primeira parte, faz o seguinte: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Isso é a pergunta do Kardec para os espíritos. Aí eles falam, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Isso está bem claro, né? E o Kardec fala assim, diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Conclusão, Deus criou o universo. Então, Miramês, eu gosto muito desse espírito, ele fala o seguinte, ele faz uma observação. Né? O termo Deus é a partida para todos os assuntos. Aí a PNL pode deixar eu falar todos, né? Porque todos mesmo, desde a areinha até o maior filósofo, o maior matemático, tudo que você puder imaginar na sua vida, a partida de tudo isso é Deus. E ele sabe de tudo isso, né? Conhece tudo. É a gênese de todo existir, é o universo, é o seu trabalho que fala para todos nós mais perto da grandeza do Criador. E Miramês ainda fala o seguinte, Deus é uma causa invisível, mas real. Né? Real. Constatamos a sua existência pela criação visível com que apalpamos e enxergamos. O que a gente apalpa, enxerga que foi criação de Deus? O que se abraça? Uma árvore. Né? É palpável, é uma criação de Deus. Né? A própria ciência já não pode andar mais sem a convicção da existência de uma força superior que conduz o sistema, sustenta todos na maior expressão que se pode ser. Né? Por que o planeta Terra gira e nós ficamos de cabeça para baixo e a gente não cai? Porque tem uma força ali que é a da gravidade. Né? Poxa, quem é que criou isso? Então, assim, para nós espíritas é muito simples a gente acreditar. Mas quem não acredita e chega para você e diz, você argumenta isso. Quem foi? Ah, o acaso já teve esse. Gente, não existe o acaso. Nada é por acaso. Né? Então, as questões que são muito... as pessoas perguntam muito como foi criado o universo, com que propósito, como foi criada a vida. Essas são as perguntas, né, que a gente ouve e são hipóteses. Então vai sendo os argumentos aos poucos testificando essas hipóteses. A ciência vai avançando, mas a ciência aqui nesse planeta está muito, muito, muito aquém para entender tudo isso. Como diz no Evangelho, a gente não pode criar contendas e discutir por coisas que ninguém sabe.
Ninguém também, a PNL, eu acho que nessa frase eu posso falar, ninguém sabe, nesse planeta encarnado, essas questões todas, né? Então, a próxima questão, como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, isso é a resposta dos espíritos, né? Que o Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade, né? Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. É da Bíblia na Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 13. Agora a gente não estuda, não conversa aqui que o pensamento cria. O nosso pensamento pequenininho cria, gente. E botando a força da vontade aí que cria coisas incríveis. E a gente não tem ideia do nosso poder, mas nós temos. Isso é uma coisa real, que quem sabe utilizar faz materializações, faz cura, porque muitos têm esse dom. Nem todos, muitos têm esse dom, né? A gente tem um exemplo lá no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, não sei se vocês já leram, alguém já leu o livro Obreiros da Vida Eterna? No capítulo 3, o mentor chama André Luiz e uma equipe, são 3 equipes, eu acho, que vão descer, vão para a Terra, vêm para o planeta Terra. Mas antes deles descerem, tem um espírito de alta envergadura que precisa ir para nosso lar, mas ele precisava ser criado um ambiente propício ali para ele vir, porque onde ele estava, nosso lar era muito denso para ele vir. Então, que reuniram-se todos numa sala, e nós já vimos também no estudo dos aparelhos. Vocês lembram dos aparelhos nas trilhas do André Luiz? Então, a câmara cristalina. Então, quando ele chamou, botou ali o André Luiz com a equipe, outra equipe, e ele ligou lá a câmara cristalina e falou assim, agora nós vamos montar aqui um cenário propício para o nosso irmão poder chegar aqui. Ele, o mentor, criou o tronco da árvore, pelo pensamento, pela vontade, criou um tronco de uma árvore e as coisas básicas. Depois pediu para a equipe de André Luiz, agora vocês fazem, compõem a outra, né? Então o André Luiz compôs as flores, as folhinhas, o outro colocou um riachozinho. Então, pelo poder do pensamento, eles criaram um ambiente onde a água, né, passava, onde o vento balançava as flores, poderia até sentir um perfume. Eles criaram e veio o mentor das orientações. Imagina, gente, eles criaram um local maravilhoso. Imagine Deus, gente. Né? Deus não criou um sistema solar com um Sol e 8 planetas. Ele criou milhares. São milhares. A gente não tem como saber quantos são, né? São bilhões, trilhões. Quantos e quantos planetas habitados por aí? Quantos irmãos nós temos por aí, né? Então, na formação da Terra, no livro Caminho da Luz, Emmanuel fala assim: o orbe terrestre resultou da parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar, sob a direção de Jesus, seu governador espiritual, e de seus prepostos divinos em regime de cocriação com Deus. A gente falou já um pouquinho disso, né? Esses prepostos, esses divinos prepostos, esses engenheiros siderais estavam ali com Jesus, né? Então eram Cristos, então era mais ou menos do mesmo nível de Jesus. Então eles estavam ali fazendo tudo aquilo que a gente falou. É muito interessante. Então a gente fala de nebulosa e a gente vai ver então uma nebulosa. Essa aí, hoje, a gente considera que as nebulosas existem. Chegou uma Rita aqui, eu recordei. Hoje já se considera que as nebulosas existem no meio ao espaço interestelar, entre as estrelas, entre os planetas, entre o Sol. Existe tudo aquilo que fica na nebulosa, né? Trata-se de um espaço existente entre as estrelas ocupado por gases na forma atômica e molecular, poeira, raios cósmicos. Algumas delas são brilhantes e suficientes para serem observadas a olho nu. É o que aconteceu com essa nebulosa de Órion que aquele Hubble, né?
Hubble, que chama satélite Hubble, ele conseguiu fotografar, e é um satélite já bem antigo. Imagine os outros agora, né? Essa aí eu consegui pegar a nebulosa de Órion, porque eu achei em movimento na internet, eu achei interessante colocar para a gente ver. Então aqui tem restos de estrela, de planeta, tudo que você puder imaginar dentro do fluido cósmico universal, que a gente já sabe também o que é, e é bom a gente sempre falar, a gente passa a vida toda, nasce e morre estudando o fluido cósmico universal, que é muito complexo, né? Então, a nebulosa, onde foi tirada uma parte para que Jesus, como o Haroldo disse, uma bola de fogo na mão que faz inveja até, ele falou do Neymar, uma brincadeira que ele tem. Aquilo ali foi do Sol. Então, alguns livros da literatura dizem que foi da nebulosa solar. Então, a nebulosa solar é quem está mais perto do Sol, né? Então, concluindo essas duas questões que a gente já falou, nós temos uma conclusão. O universo não fez a si próprio, é obra de Deus. Ponto. Acabou. Não tem discussão, né? Deus criou o universo pela sua vontade. Certo? 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Olha a pergunta de Kardec. Muito inteligente. Ele estava querendo aproveitar, sugar o máximo dos espíritos, né, para poder fazer os livros. Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada do espaço. Pronto. Tudo que está espalhado nas nebulosas, resto de estrela, há um ser superior que condensa e ali começa a trabalhar com seus arquitetos, com seus engenheiros, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Aqui está falando, podemos compreender. Hoje é o Dia Mundial da Compreensão. O Dia Mundial. Então aqui, a energia disseminada por todo o universo se aglomera não pelo acaso, porque o acaso não existe. Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais. O pessoal chamava que era o éter, né? Hoje a gente já fala mais no fluido, que é obediente a esses espíritos superiores. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Os espíritos respondem, isto está certo, né? Absurdo, porém, acreditar na influência deles, refiro uma influência que vulgarmente lhe atribui, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. A gente sabe, né, que a gente tem influência tanto no nosso corpo físico como no planeta, as marés, as gestantes, a gente sabe. Mas tem muitas pessoas que acreditam em coisas absurdas. Por exemplo, passa um cometa, né? Faz um pedido, que o pedido que você fizer vai dar certo. Aí a pessoa, olha, eu fiz o pedido quando o cometa passou e deu certo, faz aí o pedido. Será que deu certo? Né? Então essas coisas aí, a grosso modo falando, porque tem mais outras coisas malucas, né? Mas essas coisas que a gente que tem uma certa consciência não pode acreditar nisso, né? Quer dizer, um cometa está caindo, faz um pedido que vai dar certo. Outra coisa importante, o que acontece quando tem alguma mudança na astrologia, né? Essa é uma ciência milenar, né? A astrologia. Mercúrio retrógrado, tudo influencia na tecnologia, tá tudo bem. Mas o que a gente faz para se proteger dessas influências? Esse tipo de influência só influencia quem está com a guarda muito aberta. A gente sente alguma coisa estranha. É isso, a gente sente. Ah, tá, de período a período, tá. Vamos analisar realmente, parece que tem uma densidade mais forte, né? Se a gente parar, parece que tem alguém vindo falando nervoso e pode ser que esteja sendo influenciado. Mas a gente sabe que nós não precisamos ser influenciados. A gente pode criar o nosso escudo protetor. Com o que a gente se protege dessas influências? A mente com o pensamento elevado.
se esforçando para fazer a nossa reforma íntima. O código, a prece. E a prece, a caridade, você se protege. Por exemplo, o espírito de luz, ele comanda o astro, não é o astro que comanda ele. Então, o espírito superior, ele comanda os astros e não é comandado pelos astros. Então você vê, se você é uma pessoa super negativa do seu lado, você sente a energia, né? Rezar por ela, fazer uma prece. Mentalmente você faz logo uma prece, porque é uma caridade. Você sentir alguém pesado, faz uma prece para amenizar. Faz uma, duas, três, quantas for. Vai para casa e faz a prece para ajudar aquela pessoa. Então você vai ajudar a pessoa e vai se ajudar também, que a tua teia que se envolve, que é a tua assinatura fluídica, que as pessoas são identificadas pelos mais sensitivos e pelos espíritos, a luz que você está em volta. Então é uma proteção contra isso, né? Mesmo que a sua volta tenha forças opositoras, a sua prece vai criar realmente um ambiente seguro, isso, né? Penso eu, né? De poder... A força que você tem mental, que é vinculada à sua moral também, você queima os miasmas que querem chegar até você. A Zenóbia, quando estava lá no abismo, o grupo tentando resgatar, eles atacaram ela com vários dardos, com bomba, com tudo, e ela só fez a prece, né? E de repente ela olhava que aqueles dardos, antes de chegar, eles dissolviam, né? Dissolviam, porque o contraste era tão grande com o que estava de ruim, com aquela bondade dessa equipe, que dissolvia, não chegava neles. Então, é isso que a gente tem que pensar na nossa reforma e no nosso poder de afastar, né? Mas olha, gente... Acho que é 41, não? Não, desculpe. Esse daí, né? Ah, tá. Assim, né? Olha... Então, isso a gente estava até já adiantou um pouquinho. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos como se renova os seres vivos. Como é que ele renova os seres vivos? Né? Nas reencarnações, na regeneração dos planetas. O Chico uma vez disse, olha, não se preocupem que o mundo um dia vai acabar, porque tudo tem sua coisa, vai ser o declínio. Mas não se preocupe pelos próximos 5.000 anos. Então a gente se preocupa com isso, né? Então a regeneração dos planetas, um dia a Terra vai se extinguir. Mas olha, já tem tantos outros planetas, já tem o Órion, né? O Órion, o Nébulus. A Nébulus. Nébulus, né? Débora, não sei, já tem vários. Eu sei que o Geraldinho falou também, que é o que Jesus já está preparando lá, tem até o nome. Quiro, é o próximo, né? Então já tem. Isso aí é o que a gente sabe assim, mas tem muitos sendo criados e aqueles que estão sendo terminando, né? A reforma íntima do ser humano é uma transformação. E aí depende mais da gente, não depende de Deus chegar aqui, olha, não, ele criou muita coisa já. Então a gente tem que cuidar da gente, pelo menos, né? Pelo menos fazer a nossa modificação, né? Eu vi uma entrevista com o astrônomo, ele disse que perguntaram a ele, né, se ele acreditava em Deus. Ele disse, olha, eu não sei exatamente o que é Deus, mas o que eu sei é que as nossas células são feitas de pó de estrela. Então, algum tipo de renovação existe que a gente não consegue explicar. Olha que lindo. Nós temos os minerais no nosso corpo. A gente tem cristal na glândula pineal, os dentes, cristais de hidroxiapatita que tem nos dentes, é o mesmo material que está no cristal da glândula pineal, que é mais desenvolvida no médico que trabalha. Então a gente tem metal, tanto que a gente às vezes repõe, né? Repõe zinco, toma ferro, tá? Bateria, toma isso, toma aquele alumínio, cloro, caramba, né? Por quê? Porque na nossa Constituição a gente tem. Então aqui, eu até botei aqui, tá vendo? O Chico diz, tudo tem seu apogeu e seu defeito, é natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o
pomos. O nada é esse que a vida ressurge triunfante dela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Aqui é maravilhoso o outono, né? Sim. Cai tudo, a árvore fica pelada, não tem nada daqui E a as pouco. fases dela, né? São 4 flores. Ficam coloridas, amarela, depois vermelha, depois. E depois, assim, quando a gente olha, eu tava falando pro Márcio, a gente quando começa a caminhar, que eu olho assim, a gente olha, gente, todas essas folhas aqui são novas. Não Parece tem, que morre, nasceram agora, um mês. Todas são bebês. Ué, porque não tem uma que fica, porque aquelas árvores tipo feia, peladas, Parece são que morre, bonitas né? também. Mas elas se preparam. É, mas vem e brota, todas essas verdinhas aí já estão, daqui a pouco estão caindo bem as novas depois, né? Interessante, isso é muito lindo, é uma das estações que eu mais gosto. Poder-se conhecer o tempo que dura a formação do mundo, da Terra, por exemplo, nada te posso dizer a respeito. Olha o espírito de luz encarregado da codificação e ajudar com Kardec esse trabalho lindo e maravilhoso. Olha o que ele diz. Nada te posso dizer a respeito. Porque só o Criador o sabe. Bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Gente, por mais que a gente queira saber com a tecnologia de hoje, daqui a 50 anos, a tecnologia já avançou tanto que era 4 bilhões de anos, já era, não era 4 bilhões, não era 10 bilhões de anos. Não, olha, era 1 trilhão de anos e a gente não sabia. Isso eu estou só dando um exemplo. Porque cada vez a medicina, cada vez descobre uma coisa. Esse remédio que a gente dava não ajudava, era nada, vamos fazer esse outro. Então, cada vez a ciência, a tecnologia, auxiliada pelos espíritos de luz, vai avançando. Então, a gente hoje, no nosso nível que a gente está, não tem condições de saber. Né? A idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre, que é muito pequenininha. Então, aqui, refletindo aqui com o Biramês, ele fala assim, para que saber as idades dos mundos, olha só o que o Biramês fala, eu gosto muito desse espírito. Para que saber a idade dos mundos, se ainda não sabemos a idade do ódio, gerado no coração do ignorante das leis divinas? Quanto tempo existem espíritos aqui encarnados que vieram de capela, a maioria que veio de capela já voltou, mas ainda tem aqui, a gente sabe disso através do próprio Chico, né, que ele nos fala, tem capelinhos aqui ainda que estão ali insistindo em ficar no planeta de provas espaciais e reencarna, naquele ciclo reencarnatório, bate no defeito, volta, vai no mesmo defeito erra, no mesmo defeito erra, e aí vai piorando a situação. Entendeu? Então é isso que é importante. Deixa os cientistas fazer os estudos, que também são todos iluminados, vêm com a intuição, né? Nós não vamos criar contendas com o vizinho, com algum espírito, que a gente vê alguns espíritos estudiosos que criam contendas por coisas que a gente não vai saber direito, né? Então vamos prestar atenção nisso. Vamos tentar compreender onde é que nasceu o ciúme, o egoísmo, a vaidade, a inveja, que atrasa a nossa evolução. E nós temos a responsabilidade conosco. Primeira responsabilidade que a gente tem quando vem aqui é com a gente. Não adianta você cuidar de 1000 pessoas, aí quando você chega lá em cima, mas por que eu estou aqui no inferno, no abismo? Eu cuidei de tanta gente, fiz tanta cesta básica, fiz isso, fiz aquilo, trabalhei no centro espírita 80 anos, mas você só fez para os outros. Mas não era isso que tinha que fazer, não, e você? Né? Aí veio um espírito de luz ajudar, disse assim, aquele lá era alguém que assistia às reuniões que você dava lá no final do centro espírita. Mas por que ele, que assistia às reuniões que eu dava, está lá? E eu estou aqui, assim, porque ele ouvia e praticava o que você falava, e você só falava da boca para fora. Eu estou falando, isso é um episódio que eu não lembro, mas eu tenho a referência, eu só não lembro, que me veio aqui agora. Então, o projeto principal da gente é a gente. É eu, Jane, a Rani, para a Rani é ela, para o Wallace é ele, para a Kátia é ela. Nós temos um projeto, nós viemos de um jeito e temos que voltar diferente, a gente já falou isso, que é o nosso projeto principal, né? Não é falar, é agir, não é só falar, porque exatamente. fala, a gente tem que procurar, exatamente, aquilo que a gente
melhor coisa que tem para quem está falando para outro, pode ser uma conversa comum, informal, e para você convencer, você tem que fazer. Porque você não convence ninguém se você vai falar uma coisa e... Tem médicos que fumam. Aí, quando vem um paciente, apaga, tudo vai, atende, e diz assim, olha, não fumo. Então, eu estou sentindo um cheiro de cigarro aqui, doutora. Aí eu falei assim, deve ter sido alguém, não sei. Então, não pode. Para você convencer, você tem que ter... A sua energia vai junto. E a pessoa sente. Né? Então... Bem, botei um quadrinho aqui só para a gente avaliar. Sabe-se que a matéria, afinal, é uma forma, um estado, uma fase de energia. É a luz coagulada. Está lá no livro O Perispírito de Ásia, às vezes ele está errado. Então, as inteligências gloriosas tomam plasma divino e convertem em habitações cósmicas. Então, é essa energia, esse fluido cósmico universal, que tem esses restos dessas coisas todas, inclusive os espíritos de luz vão lá e condensam e fazem cidades espirituais. A física quântica já diz, né? Que essa cadeira aqui é o quê? Energia. Energia só que condensada. Né? Quando começou a Terra a ser povoada, o Kardec insistia, né? As perguntas. Então, no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, a cada coisa tomou seu lugar e apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, nas nossas observações, o que a gente faz? Os seres vivos, eles datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data, por nos faltarem recursos para tais determinações. Isso aí é uma conclusão do que a gente já falou, né? Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade, aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares que se dividiam, dando nascimento a outras da mesma espécie, pela força do princípio espiritual. O começo tinha que ter a força do princípio espiritual, porque ia começar as coisas. Então, os primeiros organismos eram unicelulares. É um organismo com uma célula só. O nosso corpo tem não sei quantas células, milhões de células, e elas são regeneradas. Da pele é que mais regenera. Você toma banho, tira a célula morta e se regenera. Toma banho, tira a célula, regenera. Só que quando começou, a primeira foi uma célula. Então aqui estão 3 tipos de células. Elas se dividiram, primeira divisão, elas se dividiram ao meio e separaram. Aí ficou 2. A mitose que a gente chama. E depois, como é que foi? Eles foram se agrupando por afinidades. Né? O primeiro que se agrupou foram os cristais. Mas aí já é outra, é a matéria criada primeiro, né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele fala assim: as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas pelos aqueles engenheiros siderais, né? Fizeram os projetos para depois de tudo projetado, que vai executar. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptar às condições físicas do planeta. No fluido cósmico universal, o nosso planeta, esse fluido é um pouco modificado, por exemplo, o nosso planeta, porque lá em Júpiter também tem o fluido universal, mas é modificado para aquele tipo de planeta. Então, cada planeta tem o seu fluido universal, mas é modificado quando vai para aquela parte, né? Onde é que eu estava? Tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, né? Por exemplo, do fluido cósmico universal tira o fluido vital, ou o fluido animalizado, ou o fluido material. As pessoas falam esses 3 nomes para o fluido vital. Então, o meu fluido vital do ser humano, o nosso fluido vital do ser humano é um. Os dos bichinhos são outros, né? A das plantas são outros. Todos os seres vivos têm o fluido vital, mas diferente, né? Não é igual. A Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram no estado latente de inércia, com a crisálida e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram
então e se multiplicar. Então esse momento, de repente, vai eclodir todas as sementes, o início. Essa espontaneidade foi através dos espíritos que chegaram lá e falaram, é agora. Porque agora eu já tenho um clima ameno, agora eu já tenho uma terra mais fértil, agora a água já pode, entendeu? Já está equilibrada, então eles foram cuidando disso tudo. Bom lembrar que em todo o processo da vida, em qualquer lugar, o universo, seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores, que assistem em nome de Jesus Cristo. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado fluido do espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência em novo globo, no fluido cósmico universal, onde tem as nebulosas ali que estavam lá. Eu estava esperando por essa pergunta, essa resposta, porque eu acho que essa resposta é de uma profundidade muito grande, porque a gente depreende a solidariedade do mundo com o planeta Terra, né? Onde é que estava tudo que hoje está aqui, antes de estar aqui? Estava nos outros planetas, está no seu vizinho ali em Marte, pode estar numa outra galáxia, tudo esperando o momento certo. Então a gente vê a inteligência suprema, né? Porque a nossa Terra está aqui, ela precisa de uma alavanca, ela precisa de ter elementos, e de onde que vem esses elementos? Vem do vizinho, é a solidariedade dos planetas. Eu acho essa pergunta, eu estava esperando ela chegar, será que vai chegar aí? Mas essa aí eu acho chave, por causa desse amor, e o Cristo com os seus trabalhadores preparando tudo isso, né? Então, quando a gente olhar para uma estrela lá, não é mais apenas uma estrela no céu, mas é uma estrela que talvez nos alimentou um dia para a gente estar aqui hoje. E o nosso corpo sempre sente, mesmo não tendo essa clareza, a gente olha a natureza, a gente se arrepia, a gente sente a energia, né? Vou adiantar um pouquinho por causa da hora. Muito obrigada, Rani. Então, assim, a gente vai bem. Vamos ler as questões, né? Aqui já respondeu. Esse aqui é um quadro que eu coloquei, a gente vai apressar um pouquinho, tá? Aqui na Gênese tem essa explicação, mas no princípio eram seres inorgânicos, era matéria inerte, foi aglomerando, criaram os cristais por afinidade, né? Foram criando as famílias, vamos dizer. Depois passou para o reino vegetal, onde foi desenvolvida a sensibilidade e a matéria inerte. Depois o reino animal tinha o instinto e o reino hominal foi criado, foi introduzido a razão, tá? Isso aqui no livro A Gênese Planetária, de Emmanuel, de Chico Xavier, ele diz... Qual é o livro? Desculpa. Não, peraí. Acho que eu já passei para cá. Evolução em 2 mundos. Ele fala que do mineral até chegar ao ser humano demorou 1,5 bilhão. Então nós fomos uma pedra, depois passamos para um vegetal, depois para o animal, e depois isso aí é a criação de um espírito, como é que é, tá? Mas isso é um estudo bem aprofundado, bem bacana. Vamos só parar para adiantar um pouquinho, porque ainda há seres que nascem espontaneamente, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Vamos passar um pouquinho? Vamos, porque a gente acabou o tempo. Vamos chegar aqui. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Né? Então, isso é muito importante, porque o Adão, ele representa a raça adâmica. São raças que vieram de outros planetas que migraram para cá. Então ele representa, né? Ele não existia Adão e Eva que começaram a povoar a Terra. Então perguntaram para o Chico isso, um pastor, no Pinga Fogo, e perguntaram para ele: você poderia me explicar como é que essas coisas que você disse, Adão e Eva foram os primeiros que povoaram a Terra?
aí Foi até uma pergunta bem humilde, né? Foi muito humilde e todo mundo riu, até o apresentador riu, que esse pastor, ele tinha muitos seguidores, mas ele fez uma pergunta com tanto carinho com o Chico, que mesmo rindo, e o apresentador também fez uma coisa meio sarcástica, ele falou assim: muito obrigado pelo seu carinho e o seu respeito que você envolveu essa pergunta. E eu também vou responder com todo o respeito que eu lhe devo e gosto da sua pessoa. É lindo como é que é o tratamento dos dois. Mas é tão óbvio, ele falou o seguinte: olha, se Adão e Eva tiveram Caim e Abel, e Caim matou Abel, aí o Caim, quando matou, fugiu para a cidade do lado, Noã, né? Noã conheceu Raquel, que era filho de... esqueci o nome, e que teve não sei quantos filhos. Então, se Adão e Eva eram os únicos, como é que Caim foi para uma cidade, conheceu uma pessoa que tinha pai, mãe, família e tudo? Isso aí é óbvio. Então, Chico, com todo carinho, falou, explicou: nós precisamos nos sentar juntos para estudarmos. Tem muita coisa que a gente precisa interpretar, mas o apresentador disse assim: ele precisa estudar mais a Bíblia, né? Porque o apresentador ainda deu várias alfinetadas. Não é o que o Chico fez, é lindo o Chico, né? Eu falei assim: só o Chico para ter essa calma, essa serenidade. Ele é um exemplo. Então a gente pulou pouca coisa, mas a gente vai fazer um resumo muito rápido para encerrar. Deus cria o princípio material e o princípio inteligente. O princípio inteligente vem o espírito. O princípio material vem a matéria, certo? Da evolução desses dois princípios surgem os mundos e seus habitantes. Espíritos superiores, intérpretes da vontade divina, continuam sua criação incessantemente. Jesus não falou: meu pai trabalha até hoje, e eu também. O pai dele está criando, hein? Está criando. É Deus, né? Do princípio material é retirado o princípio vital que dá origem aos seres vivos. Da união entre o princípio inteligente, individualizado, que é o espírito, e o corpo material impregnado de fluido vital, surgem os seres humanos. Básico que a gente tem que saber. Tá bom, queridos? Então, era esse o nosso estudo. Passei um pouquinho.